Bom dia, que a paz de Cristo seja sobre a sua vida, a sua casa e a sua família. Uma reflexão da palavra de Deus aqui sobre missões. Jesus disse em Marcos 16, versículo 15: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então eu deixo uma palavra, uma reflexão sobre missões para nós nesta manhã, 29/10/2023. Hoje é sábado. Louvado seja o nome de Jesus, nosso Salvador. Estamos em Poços de Caldas, Minas Gerais. A grandeza pessoal de Jesus Cristo e sua declarada superioridade é uma doutrina, é um fato, é uma bênção maravilhosa. Pessoas sem medidas do mundo inteiro têm sido abençoado pela pessoa, pelo nome, pelas mãos, pela Bíblia de Jesus Cristo, o Senhor. Têm sido enriquecidas pelo prestígio do seu nome, do nome de Jesus, pela sua autoridade, pela sua palavra, pelo poder do sangue de Jesus. Enfim, por tudo quanto diz respeito a Jesus. Tudo que diz respeito a Jesus gera bênção, gera maravilhas, vai gerar milagres se você obedecê-lo e servi-lo. Jesus Cristo é o centro da Bíblia, da igreja e da história. Sem ele, nada do que foi feito se fez, e nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, Jesus é tudo, Jesus é maravilhoso, é digno de glória, de honra e de louvor. Então, missões, um projeto divino. Se hoje Jesus nos manda ir, é porque o Pai o enviou primeiro. Lá no livro de João está escrito: assim como meu Pai me enviou, eu também vos envio. Então, Jesus foi o primeiro enviado a fazer uma missão. No livro do profeta Isaías está escrito que ele é o enviado. Está escrito lá. O profeta Isaías recebeu do Espírito Divino, recebeu a inspiração para informar que Jesus veio a este mundo como servo. Jesus veio a este mundo como apóstolo. Jesus veio a este mundo para ser um ganhador de almas. Jesus veio a este mundo como missionário, como enviado. Então, o primeiro enviado pelo Pai para a obra missionária foi o seu filho Jesus Cristo. E que enviado! E que enviado! Louvado seja Deus! Ninguém é grande perto de Jesus Cristo. Não. Nem homem, nem mulher, nem cientista, nem o mais entendido, nem o mais sábio. Ninguém é grande perto de Jesus. Quando o sol da sua magnitude espiritual começa a brilhar, tudo que está em redor se apaga. Porque ele é a estrela eterna, a glória eterna. Ele é o Cristo vivo. E o seu resplendor repercute por toda a eternidade. Ofuscam-se as estrelas quando este luzeiro maior fulgura. Ele veio ao mundo como missionário. Então, o primeiro missionário enviado pelo Pai foi o próprio Cristo. O profeta Isaías diz respeito a ele como o enviado. Louvado seja Deus. E depois de ser enviado, Deus lhe deu uma missão. E qual missão? Ele próprio descreveu singularmente ao entrar na casa do pecador Zaqueu.
e ouvi sua confissão piedosa. Quando ele entra na casa de Zaqueu, Zaqueu se arrepende, Zaqueu diz: olha, eu quero servir a Deus, ao Senhor. Se eu tenho defraudado, se eu tenho enganado, eu quero retribuir 4 vezes mais. Jesus disse: hoje veio a salvação a esta casa. Bem-aventurado, feliz é a casa que chega a salvação do Senhor. O mestre ofereceu as linhas principais de sua missão entre os homens. Quando ele diz lá em Lucas, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, primeiro, Jesus foi o primeiro enviado pelo Pai como missionário. A missão, buscar e salvar o que se havia perdido. Está lá em Lucas. Então, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, a maior tarefa da igreja, seguindo as instruções do seu mestre Jesus, é buscar e salvar os que se haviam perdido. É ganhar almas para o reino de Deus. Não tem outra explicação. Qualquer tratado missiológico precisa tomar esta definição por bandeira, ou nada significará. Jesus veio a este mundo buscar a ovelha perdida, o filho perdido, a dracma perdida. Então, hoje ele continua buscando, através de quem? Por meio de quem? Ele continua buscando por meio da igreja. Ele instituiu a igreja como ganhadora de almas, uma igreja missionária, uma igreja pregadora do verdadeiro evangelho, uma igreja que se preocupa com o perdido, o pecador, o abandonado, pastores que se preocupam verdadeiramente com almas, vai investir boa parte da sua renda em missões e para ganhar os perdidos. Então, qualquer tratado missiológico precisa tomar esta definição por bandeira ou nada significará. Que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Precisamos refletir um pouco sobre isso. Investimos muito pouco em ganhar almas e em fazer missões. Investimos 90% da renda em terrenos, em templos, em tantas coisas e deixamos a desejar com relação a missões e aos projetos de ganhar almas para o reino de Deus. Missões para a peregrina Igreja de Cristo na Terra significa a continuação do penoso e sacrificial trabalho de Jesus neste mundo. O trabalho de buscar e salvar o perdido é um trabalho penoso, sacrificial. É laborioso esse trabalho, é penoso, mas também é glorioso, é gratificante. Quando você gasta tempo com alguém e logo ali na frente você vê ele transformado pelo Evangelho, por Jesus Cristo, pelo poder de Deus, nada mais glorioso do que você ver isso. Então, meu irmão, a peregrina Igreja de Cristo na Terra significa a continuação do trabalho missionário de Cristo. Somente pode tratar de missões o crente que acredita na afirmação bíblica a respeito da perdição do mundo. Hoje estão querendo ganhar almas com coach, com palavras que só mexem com as emoções, com os sentimentos. Não. O liberalismo teológico contemporâneo aboliu a interpretação bíblica da universalidade do pecado e crucificou a mensagem original do Evangelho, substituindo-a por uma teoria debilitante e decadente, segundo a qual os homens apenas estão necessitando de reformas de cunho moral e intelectual. Ou seja, muitos pastores por aí afora estão trabalhando só o emocional, estão trabalhando só os sentimentos, autoajuda em peso, mas isso não transforma vidas. O que transforma vidas, o que liberta vidas, o que muda vidas, o que povoa o céu,
O que faz o seu nome ser escrito no livro da vida ou do pecador é o Evangelho, a palavra santa e gloriosa de Deus. Nada mais. Pecado é pecado, continua pecado, será pecado e te tirará do céu. Não tem nenhuma mensagem de autoajuda ou coach que pode anular o poder do pecado, poder de morte, poder destruidor, a não ser o Evangelho de Jesus Cristo, que te transforma, que te muda num novo homem, numa nova mulher, num novo ser, com temor para servir a Deus. Por que missões? Porque isso nasceu no coração de Deus. É um projeto de Deus, não é de homem. Quando o amado Redentor esvaziou-se a si mesmo, estava dando o passo decisivo para a libertação do homem que se arruinara após a trágica experiência do pecado. O pecado existe. O peso do pecado existe. Ele é cruel, terrível e mata. E te impedirá de chegar ao céu. Então rompa com todo o pecado e sirva a Cristo. Seja fiel, leal ao Senhor Jesus. Rompa com tudo aquilo que te afasta de Deus. Rompa hoje, agora. Não deixe nem para amanhã. Então, mas Jesus está vivo e pode purificar, limpar de todo o pecado e dar vida eterna. O pecado mata, arruína, estrangula, te leva ao abismo, às trevas eternas. Mas o Senhor Jesus tem poder de te transformar, de te limpar, de purificar, de te dar vida eterna através do Evangelho. É só você aceitar Jesus e servi-lo, aceitar Jesus como Salvador e segui-lo. Só isso. Dar a conhecer aos homens a história da cruz, do Calvário, é a tarefa urgente da igreja, como uma igreja missionária dos últimos tempos. É a tarefa urgente, primeira da igreja. Proclamar Cristo como esperança única e perfeita é prioritário, é o prioritário de missões. Então, missões é colocar Cristo no coração dos pecadores. Levemos em consideração as palavras do evangelista inglês Michael Green, proferidas no Congresso Internacional de Evangelização e Missões Mundial, em Lausanne, Suíça. Olha o que ele diz. Imaginem só o que aconteceria se pelo menos metade dos cristãos existentes hoje no mundo fossem testemunhas alegres, verdadeiras, de Cristos e ousadas e de fato cheias de amor. Olha, nós teríamos o dobro de salvos dentro das igrejas. Falta hoje muita empatia, muito amor, muita misericórdia, muita alegria. Está sobrando murmuração, está sobrando reclamação. Fuja disso, irmão. Se realmente nos importássemos com aqueles que não conhecem a Cristo, se a vida de nossas igrejas fosse tão cheia de amor e calor humano que os homens ansiassem por conhecer o nosso segredo, estaríamos triplicados de membros em nossas igrejas e os nomes escritos no livro da vida seriam bem maiores. Qual é o segredo da igreja? Qual é o segredo do evangelho? Nosso segredo é Cristo. É Cristo. Nada mais do que, nada menos, nada mais do que Cristo. Então, pensando certo sobre missões, a igreja precisa se envolver com missões. A igreja deve pensar em missões como a oportunidade final de estender o salva-vida divino aos náufragos que balbuciam e gemem no estertor final de uma vida desregrada, bem perto do inferno, que os atrai de maneira cruel e irrecusável para as trevas eternas. Então, fale de Jesus, fale do amor de Deus, pregue por onde você passar o amor de Deus.